10 perguntas que estão caindo muito nas entrevistas de emprego e eu vou te dar as respostas. Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez, este é o canal Emprego Novo, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 24 anos e hoje eu fiz um vídeo com as 10 questões de maior tendência para estar na sua próxima entrevista de emprego. Seja entrevista com RH ou entrevista com gestor, eu organizei o vídeo, a 10ª pergunta que mais está caindo, 41%, a 8ª, 51%, e a primeira que cai em 95% dos processos. Então, fique atento, porque eu vou trazer para você a pergunta e a possibilidade de resposta. O que é que você vai poder responder bem para conseguir ser aprovado na entrevista. 10ª pergunta, sem perder tempo. Vamos lá. 41% das entrevistas tem caído. Conte-me sobre algo que você se orgulha. Me fala alguma coisa que você se orgulha na sua carreira. Essa é uma pergunta comum, tem caído nas entrevistas de RH e nas entrevistas com gestor. A resposta correta é: procure trazer um feito profissional, uma grande entrega profissional que tenha resolvido a vida do seu cliente, do seu paciente, de quem trabalha com você e que você tenha trabalhado em grupo. Então eu vou dar um exemplo aqui. Hipoteticamente, eu sou um químico, um técnico em química. Fale para mim, Rômulo, sobre algo que você se orgulha na sua carreira. Olha, teve uma vez que nós tínhamos uma entrega de 3.000 sacos de cal, um exemplo, e a máquina quebrou e eu falei com o engenheiro sugeriu que a gente fizesse um determinado conserto, nós agimos em equipe, todos dentro do laboratório, praticamente madrugamos para conseguir fazer a entrega e o cliente sabia do nosso problema, mas mesmo assim ele foi solidário e no final ele escreveu um depoimento sobre a nossa entrega e a nossa qualidade e esse foi um feito profissional, um orgulho que eu tenho. É um orgulho coletivo, é um orgulho que satisfez o cliente ou a pessoa que dependia do trabalho dele e é um orgulho que ele, suou para conseguir. São essas as dicas que você vai seguir quando perguntado sobre isso. Imagina a situação para a tua área, médico, enfermeiro, não importa, mas é dentro dessa linha que você responde. 41% dos entrevistadores estão perguntando. 9ª pergunta que mais cai, 47%. Vamos sem perder tempo. Qual foi o seu maior erro? Qual foi o seu maior erro? Quando perguntar isso, muito simples. Diga um erro real, diga um erro que aconteceu, mas diga um erro que foi reversível. Foi possível arrumar. Vamos supor que nesse exemplo agora eu seja assistente administrativo. Rômulo, qual foi o maior erro que você cometeu? Posso dizer, olha, uma vez eu estava fazendo um processo de fechamento de balanço, de fechamento de caixa, e eu errei na conta. Estava passando R$ 1.500 ali de déficit que eu não havia percebido, mas como eu gosto de checar, eu passei isso pelo sistema antes e percebi, antes de dar um prejuízo de R$ 1.500, consegui corrigir e para não acontecer mais isso, hoje eu checo 2 vezes para não ter mais esse problema. É um erro bobinho, não pode ser um erro, nossa, deu um desfalque de 1 milhão. Um erro soft, um erro tranquilo e um erro corrigível. 47% estão perguntando. 8ª pergunta, 51% dos gestores ou recrutadores estão perguntando. Vamos comigo até a primeira, que está perguntando 95% das vezes. 51% perguntam ainda, por que eu devo te contratar? Essa pergunta, é legal eu te dizer que ela é uma pergunta muito própria para final de entrevista. Final de entrevista, quando o recrutador ou gestor gostou do teu perfil, gostou de você, ele tende a perguntar isso. Então é uma pergunta meio que um sinal de aprovação também, tá? Não é uma certeza de aprovação, mas quando o recrutador ou gestor pergunta por que eu devo te contratar, é uma pergunta que você foi bem no restante da entrevista. Você pode escrever o que eu estou falando, eu trabalho com isso há 24 anos. Mas assim, para responder bem, preste atenção, se alinhar à vaga em questão. Se a vaga é para, vou dar um exemplo aqui, para médico ortopedista, tá? E aqui tá dizendo que eu vou ter que fazer cirurgias de joelho e cirurgias de tornozelo, tá na vaga isso. E trabalhar bem em equipe. Quando me perguntam por que eu devo te contratar, eu tenho que responder, olha, porque há 12 anos eu trabalho com cirurgias de joelhos, né? Operei aí mais de 300 joelhos no último ano e também
Eu sou uma pessoa que consegue me organizar bem em equipe, gerenciar uma equipe médica e tenho bastante experiência com experiência de tornozelo e eu me sinto seguro para a vaga. É você se alinhar ao que está escrito na vaga quando perguntado por que eu devo te contratar. Lembre-se, é uma pergunta que é um sinal de aprovação. 51% dos recrutadores perguntam, tá? Vamos para a sétima? A sétima cai em 58% das entrevistas. Antes de eu seguir, se você quer treinar uma entrevista de emprego comigo, você quer que eu melhore o teu currículo, vamos transformar o teu LinkedIn numa máquina de buscar vagas? 91% dos recrutadores estão no LinkedIn. Primeiro comentário desse vídeo, você abre os comentários, é o meu WhatsApp direto, preços bem pequenos para os inscritos no canal Emprego Novo. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta, às 19, sem falta. Currículo, LinkedIn, mercado de trabalho, entrevista, tá aqui no Emprego Novo, tá? Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não é, dá uma força para esse projeto que eu tenho, dá uma força, só clica no inscrever-se, 2 segundos seus, me ajuda muito. Sétima pergunta importante, 58% dos recrutadores estão perguntando: quais são os seus diferenciais para esta vaga? Esta pergunta ele não vai querer apenas que você se alinhe à vaga igual porque eu devo te contratar. Ele vai querer alguma coisa diferente. Diferencial é algo que você consegue entregar e que poucas pessoas conseguem entregar. Essa é a sacada, entendeu? O que você faz de diferente que poucas pessoas fazem? Vamos supor que eu seja babysitter. Um exemplo, cuido de bebê, né? Qual é o seu diferencial para esta vaga? Olha, vamos supor que eu tenha curso de primeiros socorros com bebês. Ninguém tem esse curso, mas eu falaria, olha, além de gostar muito de criança, de cuidar muito bem delas, eu tenho 2 cursos na área de primeiros socorros para bebês. São cursos que eu fiz online. Toda a parte de primeiro socorro eu conheço, isso é um diferencial que eu posso aí, tomara que não precise usar, mas é um diferencial que eu posso utilizar na sua casa se necessário. É tentar trazer uma cereja do bolo dentro da tua área, da tua profissão. Mas Rômulo, o que eu vou falar para minha profissão? Pensa na tua área, pensa na tua profissão, pensa no teu currículo, na tua atuação, para você pegando essas linhas de raciocínio e aplicando. Se quiser me ajuda, o primeiro contato tá no WhatsApp, tá nos comentários, meu WhatsApp direto. Mas essa cai em 58%. A sexta pergunta cai 61% das vezes. 61% cai essa pergunta, está lá, né? Que é, fale da sua trajetória profissional. Fala um pouquinho da sua trajetória, né? Se te perguntaram isso alguma vez, escreva aqui nos comentários para eu saber que você chegou até o 7h34 de vídeo. Me perguntaram, escreva aí. Me perguntaram ou já me perguntaram, para eu saber se já te perguntaram isso. Me fale sobre a sua trajetória profissional. 61% dos recrutadores perguntam sobre a trajetória profissional, tá bom? O que responder sobre isso? Sempre tente mostrar um efeito escada de subida, que você foi subindo degrau a degrau e foi conseguindo chegar aonde você está. Por exemplo, vamos supor que eu estou concorrendo a uma vaga para, deixa eu ver aqui, garçom. Tudo bem? Rômulo, fale da sua trajetória profissional. Eu diria, olha, eu comecei muito cedo a trabalhar, comecei como auxiliar de cozinha num pequeno restaurante, lá no bairro da Lapa, em São Paulo, e eu trabalhava fazendo isso e aquilo, mas perceberam que eu tinha um bom trato com o cliente, e a partir dali me colocaram para ser o auxiliar do garçom, o cumim, que vai, carrega as coisas, tira as coisas da mesa. 2 anos depois já me promoveram para garçom, ali eu comecei a trabalhar como garçom, e depois de algum tempo eu fui chamado para trabalhar num restaurante de culinária internacional, onde eu servi deputados, servi atores, servi fulano. Depois eu fui trabalhar num navio. Então veja que ó, ele vai subindo degrau a degrau dentro da trajetória dele. E eu tenho certeza que é a sua história. Você pode ser faxineiro, você pode ser auxiliar de serviços gerais, você pode ser motorista, pode ser auxiliar de produção. Você começou lá de baixo e veio assim, ó, subindo degrau a degrau. Quando perguntar da sua trajetória profissional, mostre esse efeito que você foi subindo. Como é que foram as suas conquistas, contado em 3 minutos. Quando você terminar de contar, o legal é você mostrar, né, que aquele momento, aquela entrevista é mais um degrau, é um ponto importante da tua carreira, e isso vai dar grandes chances de aprovação. Sexta pergunta, 61% de chance de cair. Vamos para a quinta? Bora, quinta. Cai 67%.
né? Lembre-se, a primeira cai 95, fique aí. 67% dos recrutadores ou gestores perguntam. O que faz para você? O que você faz para se manter atualizado na tua área? Vou até pegar uma aguinha aqui. O que você faz para se manter atualizado na sua área de trabalho, né? Quando perguntado sobre isso, você tem que mostrar coisas que você está estudando, que você está buscando, que você está se atualizando. É fundamental você contar isso, tudo bem? O que você faz para se manter na sua área atualizado, Rômulo? Eu preciso, por exemplo, olha, recentemente eu acabei de fazer um curso da plataforma Gup, acabei de fazer, né? Como recrutar, como selecionar, como alinhar os filtros, até para eu trazer conteúdo no canal e para eu usar melhor a ferramenta. Fiz o curso há 2 meses. Eu, há 5 meses atrás, eu fiz um curso dentro do LinkedIn.com nos Estados Unidos, né, online, um curso em inglês, para entender as transformações do LinkedIn, como a ferramenta tem se atualizado, principalmente para o módulo do recrutador, tá bom? E a pergunta é, o que você tem feito para se atualizar na tua área? Quando pergunta 67% das vezes, o que você faz para se manter atualizado? A resposta vai por aí. Eu deixei 2 contribuições aqui nos comentários, que é um bom curso de Excel e um bom curso de Power BI, tá? Que de repente para a tua área pode servir. Mas se você não está se atualizando, mesmo atualizações gratuitas no YouTube, você tem que ter algumas para poder nessa pergunta dizer, olha, eu tenho feito um curso sobre isso, assistido vídeo aula sobre aquilo, porque candidatos que não se preocupam em se atualizar, dificilmente conseguem passar por essa pergunta que cai bastante nas entrevistas. Quarta pergunta, clássica. Quais são os seus pontos fortes e fracos, né? Puxa vida. Para quem não... Escreva nos comentários se já te perguntaram pontos fortes e fracos. Só escreva aqui embaixo, pontos fortes e fracos, eu vou saber que você chegou até os 11h49 de vídeo. Mas é uma pergunta comum. Cai em 71% das questões, tá bom? Das entrevistas, melhor dizendo. Básico, para responder pontos fortes, responda pontos fortes que se alinhem com a vaga. Sou motorista. Ponto forte, sou muito atencioso e cuidadoso. Porque é um ponto forte que dá sustentação para a vaga. Eu escrevo muito bem. Não, o motorista não precisa escrever, ele pode escrever na casa dele, não no trânsito, entendeu ou não? Pontos fracos que não deturpem, que não destroem a profissão. Então, olha, um ponto fraco que eu tenho como motorista, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito habilidosa com cálculo. O motorista não precisa calcular, você entende? Então, ou sou uma pessoa tímida, eu falo muito pouco. Motorista não é para ficar falando, é para dirigir, prestar atenção. Então, você tem que pensar em pontos fortes que potencializam a vaga e pontos fracos que não atrapalhem a vaga. E é lógico, o ideal é que esses pontos fortes e fracos sejam reais, que sejam seus, que você os tenha, tá? Mas eu tenho um vídeo muito legal aqui no canal Emprego Novo, tá aqui na descrição do vídeo. Você clica no título, abre a descrição, tem um vídeo que eu dou sugestões de pontos fracos. 10 pontos fracos para você poder falar sem reprovar na entrevista, é um vídeo muito bom, um vídeo top para você, tá bom? Terceira pergunta que mais cai nas entrevistas e processo seletivo. 77% dos recrutadores perguntam o quê? Não é uma pergunta direta, mas eles pegam o seu currículo e vão perguntando ponto a ponto. Então ele pega o teu currículo do início, Rômulo, tudo bem, tá escrito lá, casado, 44 anos, mora no endereço tal, embora hoje em dia não é legal colocar endereço no currículo, a gente só põe o bairro ou a cidade, né? E aí ele vai perguntando ponto a ponto, ele vai descendo o currículo, né? Ele vai ali de suas características pessoais, seu perfil, suas experiências profissionais, experiência acadêmica. Aí qual é a dica? Não tem uma dica específica de resposta. Tem a dica de você dominar o teu currículo, de você conhecer o seu currículo, né? De você não chegar como eu mesmo hoje fazendo entrevista. Eu tenho uma agência de emprego, eu estava representando uma empresa, fazendo entrevista, eu falo, olha, você trabalhou 2 anos na Suzano, né? Não, eu trabalhei 4. Eu falo, mas isso aqui tá marcando de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022. Tá, é que teve um período anterior também, que eu não coloquei aí, mas é um período muito antigo? Não, é que eu esqueci de pôr. Então ele não cuida nem do currículo. Aí eu vou trocar uma ideia do currículo dele,
ele não consegue acompanhar. Aí eu penso, qual é o cuidado, que era uma vaga de gerente administrativo, qual é o cuidado que esse gerente administrativo vai ter com a burocracia e papelada da empresa, se ele não tem cuidado nem com o currículo dele? Então, quando você formula o teu currículo, ou você pede para alguém formular, aqui no Emprego Novo nós fazemos o seu currículo, tá bom? E fica muito caprichado, tem uma equipe de especialistas, recrutadores que faz isso por aqui. Você precisa conhecer o currículo, conhecer a tua história profissional, conhecer suas competências, porque 77% dos recrutadores e gestores entrevistam olhando o currículo. Uau! Muito interessante, né? Segunda pergunta, cai 83% das entrevistas aos 15 minutos e 25 aqui no Emprego Novo. Qual é a sua pretensão salarial? Eles perguntam. Essa pergunta pode ser verbalizada na entrevista. Muitas vezes, quando você vai preencher um cadastro na GUP, essa pergunta já está lá, né? Então, pretensão salarial, para você descobrir, para você falar, dica 1, nunca fale uma pretensão seca. Exemplo, 4.500 é a pretensão salarial. Não. Abra um range, abra um intervalo. Vamos supor que a minha área, aqui na região onde eu moro, exemplo, tá pagando 4.500. Tá? Pelos cursos que eu tenho, pela experiência que eu tenho, eu gostaria de ganhar uns 5. Então eu vou tentar abrir um intervalo entre isso, entendeu? Eu falo, olha, eu gostaria de ganhar entre 4.600 a 4.900. Você abre o intervalo, porque geralmente quando você faz isso, você acerta na pretensão salarial. E é uma das perguntas que mais reprova o candidato. Por quê? Quando você coloca um valor muito abaixo do que realmente você vale, quem tá te entrevistando acha estranho, entendeu? Fala, nossa, mas uma Ferrari por 40 mil reais? Nem o meu humilde Nissan March, acho que o Nissan March, sei lá, custa 30 aí. Entende ou não? Então, fica uma parada meio estranha, né? Então, você não pode colocar um valor muito baixo, mas você não pode colocar um valor também que afugenta quem tá te entrevistando. A pessoa olha e fala, nossa, mas o cara quer ganhar 6 pau. Nós estamos pagando 4.400 e aí ele não vai te falar nada, mas ele te reprova. Então, tente descobrir qual é a média salarial da tua profissão, na tua região e abra o intervalo. Uma dica para descobrir é pelo site Indeed, né? Ou Indeed, I de igreja, N de navio, D de dado, E de elefante e D de dado de novo. Indeed, tá? Pode te ajudar. Você entra no site, aí vai ter assim na parte de cima, vagas. Aí do lado vai ter uma parte cargos e salários. Você clica ali, digita a vaga, ele mostra. Digita a vaga, a cidade, ele mostra a média salarial que tá pagando. Ajuda pra caramba. E a primeira pergunta dessas 10, para você ir passar na entrevista, tá? Antes de eu falar a primeira, pô, deixa eu curtir, você me ajuda muito fazendo isso. Compartilha esse vídeo, quanto mais você faz isso, mais o YouTube vai mandar esse vídeo para outros lugares e outras pessoas, tudo bem? É o famoso me fale sobre você. Primeira pergunta que cai em 95% das entrevistas de emprego. 95%. Para falar sobre você, procure falar um pouquinho sim sobre sua vida pessoal, mas mais ênfase na vida profissional. Então é 30% pessoal e 70% profissional. Então dá um exemplo aqui. Eu sou agora, deixa eu pensar aqui, auxiliar de farmácia. Aí pergunta, fale sobre você, Rômulo. Pessoal primeiro. Tudo bem, eu sou o Rômulo, tenho 44 anos, sou casado, sou pai da Clara e da Carol, que são os meus amores, e gosto muito de trabalhar com pessoas. Quando foi há 5 anos atrás, eu fiz o meu curso de auxiliar de farmácia e comecei a trabalhar na Drogazil. Trabalhei na Drogazil durante 2 anos e percebi que eu realmente estava na área certa. Eu gostava de cuidar de pessoas, eu gostava de estar com pessoas, eu gostava de ver as pessoas saradas, né? As pessoas bem. E aí eu trabalhei por 2 anos e lá eu fui muito elogiado, até ganhei um prêmio que falava sobre o melhor atendimento e eu ganhei o melhor atendente da rede na minha região. 2 anos de trabalho eu tive um outro convite, estou fazendo propaganda de graça, hein? Para trabalhar na Droga Raia. Na Droga Raia eu tinha muita responsabilidade com a questão do estoque. Aí eu fazia isso, aí eu vou contar em 3 minutinhos, um pouquinho da vida pessoal, igual eu fiz, e um pouquinho da trajetória escada, né? Contando, não me vangloriando, mas contando o meu melhor, os meus grandes feitos e não as minhas piores coisas.
Aí você fala bem sobre você em 3 a 4 minutos. Tente puxar o Me Fale Sobre Você para coisas que estão na vaga. A vaga na drogaria que eu estou sendo entrevistado tá falando sobre controle de estoque, atendimento, venda no balcão da farmácia. E só nesse pouquinho eu já trouxe isso. E aí você vai mandar bem no Me Fale Sobre Você. Esse é um vídeo para voltar a assistir de novo, anotar, voltar a assistir de novo, anotar. Deixa um comentário, o YouTube vai bombar esse vídeo se cada um de vocês comentar. Deixa o curtir, ele também bomba e você me ajuda muito. E eu tô torcendo por você. Se você quer treinar uma entrevista, melhorar o teu currículo, primeiro contato dos comentários, meu WhatsApp direto. Na torcida por você, excelente entrevista, um abraço e até mais. Tchau, tchau.